eu creio que Deus hoje tem uma palavra de revelação para o nosso coração. Né? Nós temos a intenção de trazer uma palavra de Deus que traga mudança na sua vida e no seu coração. Muitas vezes, querido, nós chegamos na igreja e nós não criamos no nosso coração a expectativa de receber de Deus um milagre ou de que Deus faça uma transformação, que Deus cause uma mudança na vida da gente. Às vezes a gente vem porque tem que ir, às vezes a gente vem porque não tem lugar para ir, às vezes você vai porque se eu não for o pastor vai ficar me ligando, mas não é isso que a igreja é. Né? Nós somos parte do corpo de Cristo que se constitui a igreja, amém? Você é a igreja. Você é a igreja. Não perca isso de vista. Não esqueça disso, né? Que nós somos o que Deus espera que nós sejamos. Então, o que é que nós precisamos fazer aqui nesse lugar? O que é que nós precisamos fazer para que Deus venha nos abençoar com toda sorte de bênção? Eu quero que você feche seus olhos por um instante e que você crie a expectativa de receber hoje de Deus aqui aquilo que você precisa. Aqui que a palavra de Deus venha mudar o seu coração, venha transformar o seu coração. Nós temos isso na palavra de Deus, que o nosso coração é coração de pedra. Que Deus venha trazer essa mudança sobre o nosso coração, transformando o nosso coração em um coração de carne. E para isso, Deus precisa que você abra o seu coração. Deus precisa que você queira que Ele mude alguma coisa na sua vida. Deus precisa que você abra a porta. Porque lá em Apocalipse 3:20 diz que se você não abrir, se você não permitir, as coisas vão continuar igual estão. Então o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que tudo muda se a gente mudar. Muda a sua forma de pensar, muda a sua forma muda a sua expectativa, porque a nossa expectativa tem que estar no Senhor, naquele que fez todas as coisas, naquele que tudo pode, naquele que abre portas onde não existe porta, naquele que cria para satisfazer os desejos do seu coração. Confia no Senhor e o mais Ele fará, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos abrir o nosso coração com a expectativa de que hoje eu vou receber um milagre que eu estou buscando no Senhor. Hoje Deus vai falar comigo e o meu coração vai ser mudado para a honra e glória do nome dEle, para a honra e glória do Senhor, e não para a nossa honra, nem para a nossa glória. Não é isso. Deus quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida, querido. E eu tenho certeza que a partir desse texto que nós vamos ler, a partir da palavra de Deus que vai ser ministrada no seu coração, pode haver uma mudança radical na sua vida, pode haver uma metanoia, pode haver uma transformação, pode haver um novo nascimento, pode haver uma nova conversão, pode haver um novo avivamento em você, para a honra e glória de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo de número 1. Daniel. Esse texto que eu tenho aqui na minha tradução, que é a Revista Atualizada, diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Ananias, a Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o Abdinego. Eu vou parar por aqui por um instante e nós vamos discorrer sobre esses versículos que nós lemos aqui anteriormente, e depois nós vamos completar esse versículo, esse capítulo, que são 21 versículos. Nós fomos aqui até o versículo de número 7. Então eu queria falar com vocês a respeito disso que Deus permitiu que fosse feito. Nós vimos aqui no versículo 1 que quem entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor foi o Senhor. O Senhor que entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor.
Aí o que nós vamos aprendendo com isso aí, queridos? Tem coisas que às vezes nós vamos fazendo e às vezes a gente não tem noção daquilo que nós estamos realmente fazendo e qual que é o alcance daquilo que nós estamos fazendo. Aí às vezes nós entendemos que algumas coisas Deus tem nos mostrado que são bênçãos na nossa vida, que nós entendemos como bênção, e às vezes elas não são. Quando nós olhamos esse texto aqui até o capítulo, até o versículo que nós lemos, nós vimos aqui que o rei, o Nabucodonosor, mandou que o chefe deles, dos eunucos, os tratasse com a mesma comida que eles comiam na mesa do rei. Que coisa legal, né? Você comer comida do rei. Tomar o vinho que o rei toma. Era uma bênção, parecia, não parecia? Mas não era, não. Aquilo não era uma bênção, não. Aquilo tanto não era que eles não quiseram se envolver com aquela comida, eles não quiseram comer aquela comida. Por que eles não quiseram? Aquela comida veio não sabe-se de onde, não sabe a que Deus que foi consagrado aquele alimento, não sabe-se de que situação que aquela mesa estava posta. Olha para você ver a situação em que aqueles 4 jovens estavam. Não tem aqui no livro de Daniel uma idade comprovada, assim, ó, Daniel tinha X anos, não tem aqui. Mas acredita-se, alguns estudiosos, que eles tinham entre 15 e 20 anos. Então, assim, eram adolescentes que estavam tentando, assim, quer aproveitar tudo que a vida oferece, quer ver tudo que a vida tem para ver, para mostrar, e eles estavam ali e eles resolveram o quê? A não se contaminar. Não se contaminar. Tem coisas, queridos, que às vezes parece que é uma bênção, mas ele está desviando você de um propósito que você não imagina que Deus criou para você. Às vezes você se contamina com umas coisas que não tinha necessidade nenhuma aquilo na sua vida. Às vezes você começa a olhar para as coisas que Deus tem te dado, e às vezes você olha aquela situação do maná. O maná vinha do céu todas as manhãs, o maná caía do céu. E essa palavra maná significa o que é isto? Então quando os hebreus acordaram de manhã, que viram aquilo lá fora, eles disseram, o que é isto? Eles disseram, maná, maná, maná. Aquele maná estava caindo ali. De onde vinha aquele maná? Dos céus. Quem estava dando era Deus. Mas o que eles preferiam ter comido? Eles queriam cebola, eles queriam alho, eles queriam a comida que eles tinham lá no Egito. A comida que Deus estava dando para eles, eles não queriam. Eles queriam comer a comida que estava lá, em outro lugar. E às vezes, querido, nós olhamos essa situação, nós olhamos para isso que Deus tem nos mostrado através da palavra dele, através daquilo que Deus tem mostrado para a gente. Tem coisas que nos são oferecidas que às vezes o nosso coração pensa, nossa, que bênção, eu estava esperando chegar. E muitas vezes isso nos leva à morte, nos faz perder a direção. Quando eles chegaram ali, Daniel, e teve o nome dele mudado, quem colocou aquele nome nele? Foi o eunuco-chefe. Não, ô Daniel, você chama Daniel? Não, você não vai chamar Deus é meu juiz. Isso aqui não. Você não vai chamar isso não. Você vai chamar Beltesazar. Por que Beltesazar? Bel era o nome do Deus deles, dos caldeus. Então o que eles queriam fazer com Daniel e com Ananias e com os outros? Eles queriam quebrar neles a direção, eles queriam tirar deles aquilo que Deus tinha dado. O significado do nome deles significava alguma coisa. Era um louvor, era uma adoração ao Deus que havia colocado eles ali. Aí o que eles fizeram? A primeira coisa, não, Deus é meu juiz aqui? Não, seu Deus não é seu juiz aqui. Aqui você é Beltesazar. Você vai ser chamado de Beltesazar. Você vai comer as comidas do rei. Você vai fazer isso, você vai fazer. O que Daniel fez? Daniel não aceitou. Daniel não aceitou. Se você olhar o texto bíblico, nós vamos ver aqui que Daniel foi assim, ele não podia chegar lá e falar assim, fala com o rei que esse porcaria que ele come lá na casa dele, eu não quero para minha vida não. Ele não podia falar isso. Ele não podia virar para o eunuco e falar com o eunuco, você pode deixar eu morrer de fome, não tem problema não. Não, ele pediu para o eunuco, ele entendeu a autoridade do moço que estava sobre ele, ele entendeu essa autoridade e disse para ele assim, o senhor se importaria se nós comêssemos apenas legumes e água?
E o chefe dos eunucos ficou apertado, porque como é que eu vou deixar você comer isso, sendo que o rei mandou você comer isso? O rei mandou eu te dar isso, o melhor que tem na mesa dele. E você quer comer isso aí, cara? Mas era o que Deus tinha mandado ele comer. Era o que Deus tinha dado para eles. Era o que Deus tinha para eles. Às vezes, queridos, nós estamos recebendo de Deus tantas coisas, mas nós não estamos felizes com aquilo que nós estamos recebendo. Nós não estamos glorificando a Deus por aquilo que Ele está dando. Nós não estamos dando graças a Deus pelo que nós temos. Nós estamos de olho no que os outros têm. E é uma disputa doida. Ah, fulano comprou o carro X. Mas, nossa, mas eu tenho que comprar um carro X para mim também, porque o vizinho comprou um carro X e o cara até ganha menos do que eu ganho mais, tem que comprar um carro X para mim. Lá vai você comprar um carro X que Deus não te deu. Aí, de repente, você está num beco sem saída, devendo até o cabelo da cabeça, vai ter que devolver o carro, vai passar um vergonhão doido, se o nome não for para o Paulo também. Aí fica aquela situação. Nós, às vezes, queridos, temos que aprender a ser gratos a Deus pelo que nós temos. Porque você não foi feito para viver só esse mundo. Você não foi feito para isso. E você é um ser eterno. Você é um ser eterno. Você vai passar a eternidade em algum lugar. E quando tiver zilhões de anos que você estiver lá na glória, ai, que delícia. Nós podemos escolher isso hoje. Mas depois nós não temos mais tempo de escolher isso. Nós podemos olhar para a nossa vida hoje e ver o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Tem tanta coisa que Deus tem nos oferecido e que não nos custe nada. Se você olhar pela palavra de Jesus, se você olhar a palavra que Jesus trouxe na época que ele estava aqui no mundo, ele falava coisas que todo mundo entendia. Ele não falava por enigma, ele falava por parábola. Ele falava por parábolas. Viu olha, está vendo ali, olha ali o lírio do campo, olha que maravilha. Ele chegava ali, explicava por aquilo que estava ali. Ensinava por aquilo que estava ali. Aí nós começamos a querer ser. O homem a gente nunca está feliz com o que a gente tem. É só lá na minha igreja que tem gente assim? Não. Eu acho que é só lá que tem. Aqui não tem não, graças a Deus por isso. Aí a gente sempre quer alguma coisa que não é aquilo que nós podemos ter e nem aquilo que nós devíamos ter. Né? Você já viu quando às vezes a pessoa está, meu Deus, pastor, eu queria tanto. Por que você quer isso? A gente pede a Deus às vezes muito mal, não é não? A gente pede a Deus coisas que a gente não precisa. Não precisa. Tem coisas que a gente fica, às vezes, esperando. Ah, se Deus quiser. Tem umas ressalvas nisso aí. Aí o que aconteceu? Daniel ficou firme no propósito dele de não se contaminar com as iguarias do rei. Aí olha aqui, determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias na mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais, diante do rei, entre eles, isso aqui, no fim de 3 anos, o que ia acontecer com aqueles 4 moços? Eles iam chegar na presença do rei, o rei ia fazer para eles N perguntas, né, para ver se eles podiam estar ali, se eles deviam estar ali, se eles seriam capazes de atender aquilo que o rei necessitava. Nabucodonosor queria crescer o reino dele, mas ele queria buscar pessoas inteligentes e pessoas sábias para colocar do lado dele, para que sempre que ele precisasse, ele tinha onde buscar. Ele tinha onde buscar conhecimento, onde buscar informação, onde buscar as coisas que ele necessitava para ter ali. Então o que ele fazia? Ele tomava uma cidade, um país ou algum lugar desse tipo e juntava aquelas pessoas mais inteligentes que tinha ali e levava com ele. E mantinha aquele pessoal ali. Então, durante 3 anos, ele cuidou dele. Durante 3 anos, vocês lembram que esses 3 anos foi o tempo que o ministério de Jesus aqui na Terra, vocês lembram disso? Você lembra que esses 3 anos era capaz de mudar uma história, uma situação. Mas aí, o que vai acontecendo com isso aí? Eles pegaram esses moços e deixaram eles 3 anos separados. Então, no final desses 3 anos, o que eles iam se submeter? A um teste oral. Nabucodonosor ia interpelá-los, ia saber o que eles eram capazes ou não, e daí eles tinham conseguido o serviço
no governo federal, né? Entrei para o governo federal, agora estou bem aqui na fita. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo e que aqueles homens, uma das coisas que nós vimos aqui nesse texto é que, assim, eles, aqui, versículo 8, olha comigo aí para você ver. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. O que ele fez? Resolveu firmemente. Resolveu firmemente. Fala comigo, firmemente. Isso que falta na gente às vezes. Firmeza nas decisões que nós tomamos. Ele decidiu que ele não faria, não vou me contaminar com isso. O que o inimigo faz, irmãos? O inimigo, ele vai te propondo. Ele vai propondo. Um dia ele te propõe uma coisa, no outro dia ele volta, te propõe de novo, no outro dia ele volta e te propõe de novo. Aí quando você acha assim, agora não vai ter mais isso, ele vem, te propõe de novo, e te propõe de novo, e te propõe de novo, até uma hora você fala assim, está todo mundo fazendo isso, eu também vou fazer. O que Daniel fez? Ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias, com as finas iguarias que o rei estava oferecendo para eles. Irmãos, e essas finas iguarias, não é aquele arrozinho com feijão que a gente come todo dia, não. Não. Sabe aqueles pratos que a gente, assim, nossa, vontade de comer? Era aqueles. Era aqueles que seus olhos enchiam, que sua boca enchia d'água, né? Aquele que você estava com fome, você pensava assim, nossa, se tivesse, ai, que coisa boa. Era esse tipo de comida. Né? Não era uma coisa fina, coisa separada. Então ele resolveu não se contaminar com aquilo. Então tem situações, querido, que nós precisamos de ter firmeza naquilo que nós fazemos. Hoje, se a gente perguntar no meio da igreja, não estou dizendo que aqui tem isso, só lá no Morés que tem, se a gente perguntar no meio da igreja, você tem certeza, você tem convicção, você tem firmeza naquilo que você canta na hora do louvor? Você tem convicção, você tem firmeza daquilo que você fala que você é diante do que Deus tem proposto para nós? A respeito da sua conversão, você tem convicção, você tem firmeza, você tem certeza, o seu coração está virado para esse lado, você tem olhado isso para dentro de você, você tem cumprido o que diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 11, 28, que diz assim, examine o homem a si mesmo. Você tem olhado isso na sua vida? Você tem olhado para você e você tem tido, que impressão você tem tido de você mesmo? Nossa, graças a Deus eu estou crentaço agora. Graças a Deus sou fogo puro. Onde eu chego as trevas dissipa. Onde eu ponho as mãos Deus tem abençoado. Onde eu piso Deus tem me dado por herança. Aonde eu chego as coisas têm que melhorar porque Deus é comigo. Ou você está assim, nossa gente, ora por mim pelo amor de Deus. Ora por mim que o bicho está pegando. Quando já não é o bicho mesmo, né? Irmãos, nós precisamos olhar para as coisas com essa convicção. Nós temos que agradar a quem? A Cristo. E esse Cristo é que é o nosso modelo de vida. Ele é que é o nosso modelo. É Ele que nós temos que imitar. É Ele que nós temos que tirar a camisa e ficar vibrando nessa hora. Né? Não é na hora que o Flamengo faz gol, não. Mas é na hora que Deus vem e muda a situação da gente. A hora que Ele vem e faz as coisas acontecerem na vida da gente. Aí nós temos essa alegria, nós temos essa certeza, assim, nós na hora do louvor, a gente, quando teve uma época que nós estávamos assim, nós devíamos ser como quando solta, você tá, no curral, tem um texto aqui na palavra de Deus, não me lembro bem onde é que ele está, mas ele fala assim, como o bezerro solto. Quando você solta o bezerro do curral, o que ele faz? Sai pulando, naquela alegria, soltou, estou livre desse curral doido aqui, aí sai aquela coisa pulando, brincando. Irmãos, essa é a alegria que devia ter no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados. Jesus nos livrou. E nos livrou com que propósito? De nós sermos cristãos. De sermos cristãos. Imitadores de Cristo. Onde você chegou a palavra de Deus. Onde você chega, o reino de Deus está chegando. Você chegou, tem uma diferença entre aquilo que você faz, entre aquilo que você fala.
Existe uma diferença muito grande em relação a isso. Nós precisamos ter convicção de que Deus vem buscar uma igreja. Qual igreja? Ele vem buscar uma que não tenha mancha, que não tenha marca, que não tenha ruga. E você é a igreja. Então, queridos, tem hora que nós precisamos parar e nós precisamos fazer uma avaliação daquilo que realmente nós somos. Do que nós somos. Você pode estar pensando assim, pastor, está achando que é super crente. Não sou, não. Não sou, não. Quem dera que eu fosse. Mas, irmãos, tem umas coisas que estão arraigadas em nós e que nós precisamos tirar. Tem hora que minha oração é assim, Senhor, me liberta de mim mesmo. Me liberta de mim mesmo. Porque tem hora que você pensa umas coisas que não é para você fazer. Tem uma hora que você pensa uns troços que já não era para estar na sua cabeça mais. Tem hora que você pensa umas coisas que você pensa, meu Deus, que é isso? O que é isso que está acontecendo comigo? Eu sou convertido. Eu me converti. Ou será que não? Irmãos, parece brincadeira, mas é verdade isso. Tem hora que você olha para você e pensa assim, meu Deus, o que eu arrumei para minha vida agora? Como é que eu ainda estou... Mas o importante disso tudo é que você reconheça. Errei mesmo, errei feio, mas vou voltar. Eu vou voltar, porque a Bíblia diz o quê? Lembra onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Nós estamos errados? Estamos. Erramos em quê? Não sei, mas vamos pedir perdão. Provérbios 28:13 diz o quê? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Salmo 51 parece que diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Tem um texto na Bíblia que diz assim que eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Se nós temos esse Espírito Santo, o Espírito da promessa, aquele que Deus enviou para nós, para que Ele nos trouxesse constrangimento de pecado, de juízo e de justiça, se nós temos Ele no nosso coração, não podemos andar no pecado. Nós podemos errar o alvo? Podemos. Não devíamos, mas erramos. Às vezes erramos. Não intencionalmente, às vezes, muitas vezes, sem intenção nenhuma, mas erramos. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que retornar o caminho. O pecado significa errar o alvo. Se eu errei o alvo, o que eu tenho que fazer é consertar, é voltar e retomar a minha caminhada. Meus irmãos, sabe por que às vezes, só lá em Amores tem isso, que não tem. Às vezes o povo da igreja está tão assim, achando que pode. Pastor, pode isso? Filho, que fala? Onde que está isso na palavra de Deus? Onde que me mostra esse versículo da palavra de Deus que fala que você pode isso? Aí você começa a olhar para essas coisas, aí a pessoa pensa, o dia eu estava lendo sobre uma igreja, e a pessoa disse assim, mas como é que foi essa ideia de vocês abrirem um ministério assim? Aí a pessoa disse assim, não, porque lá no mundo a gente tinha isso. Agora porque a gente veio para a igreja, não, nós vamos trazer isso para cá. Pensa. O mundo está lá fora, é uma desgraça em cima de outra. Aí eu não quero mais viver aquilo, eu não quero mais, aí eu vou trazer para cá? Não, fica lá fora com esse trem seu para lá, ué. Não, e a pessoa quer... sabe aquele misto de gente que saiu com os hebreus do Egito? Que chegava no meio do caminho e ficava pedindo para eles, gente, vocês estão com saudade de comer cebola, não? Vocês estão com saudade do pepino, não? Vocês não estão com saudade do alho, não? E o povo ficava assim, é mesmo, né, rapaz? Tanto tempo que a gente não come aquilo, só maná. Aí a gente acha que é mesmo, né? Não, cebolinha com manás, né? Aí a gente começa a mudar, meu irmão. Aí a gente começa a perder aquela essência. A gente começa a perder as coisas que Deus tem falado para nós. João 3,16 não mudou. Ele não mudou.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não mudou. Esse versículo não mudou. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar consciência de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Nós precisamos tomar consciência disso, irmãos. Tem gente que está tão assim, está tão debilitado, assim, pastor, não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo acreditar no que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu não estou conseguindo acreditar naquilo que Deus falou comigo. Eu não estou conseguindo mudar de vida, eu não estou conseguindo trazer essa mudança para dentro da minha vida. Por quê? Porque eu tenho crido em tantas coisas que estão sendo ditas por aí, mas que na verdade não é verdade. Não é verdade. Dizem que uma mentira dita por várias vezes, elas começam a fazer a pessoa achar que aquilo é verdade. Começa a achar. Aí a gente começa a ver, irmãos, que nós precisamos ver em que temos sido contaminados com essa iguaria que o mundo tem nos oferecido. O que essa iguaria tem nos atraído? Por que nós abandonamos as coisas que Deus falou nos nossos corações? Por que nós abandonamos a pureza? Por que nós abandonamos a simplicidade do Evangelho? Por que nós abandonamos as palavras de Cristo que vêm sobre a nossa vida, que traz essa mudança, que traz essa comparação para nós? Por que nós abandonamos isso e escolhemos outra coisa? Escolhemos outro caminho. Quais das iguarias do reino têm influenciado na sua vida? O que tem mais influenciado na sua vida hoje? São as iguarias da mesa do rei? O que Jesus disse? Qual que é a sua expectativa em relação ao que Jesus disse? Eu sei que aqui todo mundo está na benção. Só lá em Aimorés que tem gente desse tipo. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós, queridos. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Ver o que tem sido qual que é o fracasso? Onde nós fracassamos? Onde nós erramos? Por que nós abandonamos? Por que nós deixamos para lá? Por que eu tenho achado que Deus não me ama mais como Ele me amava nos primeiros dias que eu me converti? Quando Ele me encontrou? Por que eu acho que as coisas agora, eu virei amiguinho de Deus, eu posso fazer qualquer coisa? Não é isso não. Deus não mudou. Ele é imutável. Deus é justiça. Deus é justiça, Ele é justo, Ele é fiel e Ele vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Aí nós ficamos às vezes, querido, pensando assim, não, agora eu já estou na igreja, tem 20 anos que eu estou na igreja, né? Se eu pecar, Deus não vai falar, não vai o quê, meu irmão? Onde é que você vai macular a santidade? Onde é que você vai sujar o que Deus é com os seus pecados? Onde é que você está com a cabeça de achar que porque você está na igreja um caminhão de anos, que você tem direito de fazer o que Deus não disse para você fazer? Isso não te dá direito nenhum não, meu irmão. O fato de você estar na igreja desde que você nasceu, que bênção para a sua vida. Mas isso não te dá o direito de não ser o que Cristo foi. Porque você é um cristão. Você é um pequeno Cristo onde você está. É isso aí, irmãos. Tem horas que a gente precisa olhar para as coisas e ter um olhar crítico. Crítico construtivo. Não é você olhar para a pessoa, Rômulo, aquilo ali, não, você tem que olhar, Luiz, eu olhar para mim, olhar para dentro de mim. Pelo Rômulo, quem vai pagar a conta dele é ele, não sou eu. Quem vai pagar a sua conta é você, não sou eu. Quem vai pagar a sua conta de desobediência, de infrutífero, de qualquer coisa, é você, não é o pastor Josué, nem a Marta, não são eles. Quem vai pagar a sua conta é você, meu irmão. Isso é igual cartão de crédito. Maravilha, maravilha, passa o cartão, você vai lá e puf, passa o cartão, puf, oh maravilha. Mas vai chegar a conta. Aí na hora que chega a conta, você fica lá pensando assim, não deu estudo não, eu só comprei isso, não deu estudo de jeito nenhum, tá lá aquele contaço desse tamanho, cheio de número para você pagar e você fica doido. É assim, querido, é assim que a coisa funciona. Como é que está o seu crédito? Como é que está o seu cartão de crédito? Como é que está isso para você, querida?
Aí tem gente que olha a conta do cartão, o sangue de Jesus tem poder. Tem mesmo, não para isso. Tem para pagar seus pecados, não para pagar suas contas. Não para pagar suas contas. Depois que você faz a burrada, não adianta você envolver o sangue de Jesus nisso não. E o sangue de Jesus é para purificar a gente, e não as nossas asneiras, nem as nossas besteiras. Nós precisamos, querido, precisamos mesmo ter uma mudança de vida. Nós precisamos mesmo ter o nosso coração transformado e mudado. Nós precisamos olhar para essa nova conversão, para isso que fez a sua mudança, essa transformação. O novo convertido, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que agora nós somos o quê? Novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é verdade ou mentira na sua vida? Isso é mais uma asneira que você fala ou é verdade isso aí? Isso é um vacilão que você está dando? Ou isso é uma realidade que você tem cumprido na sua vida? São coisas, querido, que nós precisamos entender. E são coisas que nós precisamos fazer. Tem umas coisas que nós não podemos deixar mais para amanhã. É hoje. Porque hoje é o nosso presente. O futuro não é nosso. Não deixe para amanhã, não. Vamos acertar isso hoje. Vamos olhar sobre essas iguarias hoje. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco hoje. Vamos deixar Deus agir na nossa vida hoje. Não espera amanhã chegar, querido. O amanhã não é nosso. O nosso é o presente. O nosso é agora. A nossa vida tem que ser consertada hoje. Porque amanhã nós não sabemos se as trombetas vão tocar. E se o soberano vai vir buscar você, vai vir buscar a sua igreja.